como eu comentei, derivada é uma coisa que envolve mais a parte do cálculo e vai mais além do que só física, sabe? Então, tipo, eu não sei se vocês têm essa base de cálculo muito boa para poder resolver com derivada. Mas deixa eu pegar aqui qual que é a questão. Questão 3 no caso, né? Tá. Eu vou tentar criar um contexto mais geral aqui para você entender do que seria uma derivada e aí a gente vai resolvendo, tá? Deixa eu só ver cadê a lista aqui e eu já falo qual que era a questão da questão 3 da lista. É isso, né? Lista 1, deixa eu ver. Tá, lista 1, questão 3. Tá. Beleza. A questão 3, ela fala sobre uma partícula que tem uma equação que ele dá, né? Deixa eu tentar pegar ela aqui no lista. Não, essa daqui é minha lista. Não tem nada a ver. Isso é minha lista de circuitos. Espera aí. Tá aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nossa, tem bastante coisa minha aqui, mas lista. Tá, lista 1 para biologia aqui. Então, essa daqui que você tá falando, né? Beleza. Então, o que acontece com ela, se vocês olharem no livro do Halliday, ela literalmente é uma função que ele vai te dar, ele te dá a função em relação ao tempo, né, que depende do tempo, que é dada por 4 menos 6 t ao quadrado. Ele te pede para você dizer em que instante e qual a posição a bolinha vai parar. Instante seria instante de tempo e a posição seria o x, né? Para resolver essa questão, a gente envolve derivada, sim, porque o conceito de derivada na física tô no coisa errada, calma aí. Deixa eu recortar isso aqui e colocar lá. A gente tem que a velocidade, ela é uma derivada em relação ao tempo, no conceito de derivada na física, e também que aí vem a aceleração, é uma derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, tudo acaba sendo relações derivadas, né? E isso se dá porque na física a gente tem o conceito de pequenas variações, né? Em variações pequenas no instante de tempo, etc. É que é meio complicado tentar explicar essa parte, porque vocês não têm tipo, não tem matemática. Antes da gente aprender derivada, a gente aprende um conceito chamado limite, que é quando uma função ela tem um limite, tende a um certo limite a zero ou a algum ponto. Então a gente trabalha com essa parte de limites. O livro do Halliday tem esse conceito. É, tem como resolver essa questão sem usar conceito de derivada? É porque derivada é mais fácil. Então, por derivada, acaba sendo muito mais simples e muito mais fácil. Tô pensando aqui se no livro do Halliday tem alguma coisa que possa ajudar também, que não envolva esse conceito de derivada, né?
Pior que logo na parte que fala já tem derivada, já começa a falar sobre derivada e tal. Ah, mas eu acredito que ela não vai colocar essa questão, não. E, além disso, também um ponto. Vocês estão, que eu já tinha comentado também, vocês estão tendo uma disciplina que não deveria ser desse jeito, não pelo professor, mas sim pelo próprio PPC de vocês, que é ter uma disciplina de 4 físicas em uma só. Então, tipo, o professor ele tenta passar o conteúdo que ele tem, né? Na verdade, obrigar, ele é obrigado a passar o conteúdo que tem na ementa. Então, ele está tentando passar o conteúdo de uma maneira mais leve e que vocês consigam entender. Mas é difícil para ele, é difícil para vocês que estão tendo a disciplina, é muito mais difícil. Eu acho que é preciso rever isso, né? Seria importante vocês também conversar com a coordenação do curso, etc., para rever, porque é muito pesado. E aí, Bruno? E aí, Kevin? Beleza? Beleza? O que, A o que, questão 3 dos derivados. o que você falou, o professor falou mesmo, né? Então, aí, tipo, esses conceitos de matemática, eu acho que vocês deveriam ter pelo menos um pré-cálculo, alguma coisa assim, sabe? Para poder dar essa fundamentação para vocês, que nem essa questão. Dá para fazer ciência por derivada? Dá. Mas, por derivada, mano, é 2 palitos, tá ligado? Você sabendo o Cara, conceito, você facilita. é tipo assim, a 7 da lista 2 que mandou a A Renata? Renata. Cara, como eu vou conseguir isso, né? Sim. Então, Cara, aí não é, aí assim, eu vou ser sincero, não depende do professor. Como a gente comentou, né? Que nem o professor ele usa os livros mais simples assim, que é o Halliday, e os mais básicos. Se ele pegasse o Moisés, é que tipo ele quer ver vocês, sabe? Isso é o mínimo. É isso que eu queria dizer, sabe, Júlia? É diferente assim. É, pro professor, é muito importante ele passar esse conteúdo, ele quer ver a evolução de vocês. Como eu comentei com o Kevin, sempre a gente está comentando, ele quer ver você praticando. Às vezes ele passa uma coisa que não é para vocês já saberem, mas é para você correr atrás e melhorar e aperfeiçoar. Então, tipo, é muito difícil? Não, não é difícil. Conceito derivado é só você relacionar que nem essa função aqui, que ele te pediu a relação. Aí você tem x de t, né? Calma aí que eu vou tentar dar uma explicada mais rápida aqui. É uma variação, tipo. Acho que tá bom esse também, tá. Mas deixa eu diminuir mais um pouquinho. É... as resoluções que ela viu simples e derivada. Você consegue resolver sem derivada? Você consegue? Se você conseguir, te deixa fazer. É a função, tal, a número 3 da lista. Da lição. Da lição. Ele pede distância de tempo e posição. Tentar explicar. Tipo, na questão de limites, a gente sempre pensa assim, a gente tem vamos pensar que a gente tem uma partícula ou um objeto se movendo nesse lugar aqui, tá? Nesse lugar, aí você quer que ela chegue nesse ponto, porém ela não está ali, você quer tentar adivinhar se ela vai, qual é o tempo que ela vai, qual que é o limite, então você vai ter que fazer uns cálculos de aproximação, que ela nunca vai estar ali, 100% ali, mas ela sempre vai tender a esse valor que a gente chama de zero. Então, o limite é você aproximar. É uma parábola, que é uma derivada, mas é uma parábola. Tá. Então, tipo, você tenta aproximar o máximo possível. Então, quanto mais você aproxima, mais uma variação em x em relação ao tempo. Basicamente é isso. Entendeu? Por isso que às vezes se você vai olhar, eles colocam isso aqui. Isso aqui é uma variaçãozinha pequena em x em relação ao tempo. E aí, se você olhar o livro, ele fala sobre essa parte de instantaneidade do movimento, etc. Só que, tipo, cara, não é difícil. Derivada depende da derivada. A primeira derivada você acha a, é, depois a segunda você acha os máximos e mínimos. Primeiro é a concavidade, só para cima e para baixo.
Não lembro também. Pra mim também é. E olha que ele nem colocou integrais. Tá, deixa eu tentar fazer isso aqui de um jeito. Peraí. Vamos pensar assim. Vou pensar como a Renata tá falando ali. A gente tem um gráfico. Então, a gente tem nesse gráfico x, nesse eixo x, nesse eixo t. A gente tem que não sei. A gente tem que a partícula tá numa função, então a função possivelmente concavidade vai ser para baixo, por causa que ela está negativa, 6 negativo, ela vai estar numa função mais ou menos. Estou pensando aqui, tentando pensar. Não é tipo. Que função que é essa? X igual ao menos não sei o que, t ao quadrado. Não é a função da posição? A função da posição. Então, deriva essa função da posição, você acha? Posição final é igual à posição inicial, Sim. mais a velocidade inicial vezes o tempo. Sim. Lembra que a gente sempre fala, a gente até comenta que é a. Calma aí. Me dá um livro aí. Tó. É que por derivada é muito fácil. Tá, se você acha que não precisa, tá bom. Porque por derivada, cara, é bem tranquilo. Eu tô pensando se eu consigo pensar. Eu tô pensando se eu consigo ter uma noção de não fazer derivada. Porque, como eu comentei, a derivada, lembra que eu falei, né? Derivada é isso aqui. Aqui, então, derivada é tranquilo, né? Deixa eu tentar fazer aqui, depois a Renata faz pelo outro jeito que ela vai ver ali se ela consegue. Eu só consigo pensar por derivada mesmo. Derivada é isso aqui, né? Que eu comentei com vocês, certo? Isso é uma função de uma equação de derivada, que nesse caso nosso aqui, a gente tem x de t é igual a derivada de x, que isso também é igual a derivada da função x, que é essa coisa aqui que está aqui dentro, 4 menos 6t quadrado. Ó, por que a derivada não é difícil, é fácil, mais fácil que integral. E aí você tem que isso aqui é a derivada em relação ao tempo. Quando tem esse tipo de coisa, você só vai derivar, vamos pôr aspas, deixa eu ver se vocês estão conseguindo entender aqui a lógica. Estão conseguindo, pelo menos essa parte vocês entenderam, né? Eu tenho uma derivada de x em relação a t, a função x, que era essa função aqui, eu vou substituir essa função dentro de onde tem o x, né? Aqui que tem o x, então eu substituir aqui dentro, certo? Substituir esses valores aqui dentro do x, que me deu isso aqui, certo? Beleza. Agora, é porque isso é muito fácil por derivada. E agora você faz o seguinte, quando você tem esse tipo de coisa, dx sobre dt, você está fazendo uma derivada em relação a t. Quando t está embaixo, é em relação a t. Quando tá, vamos supor que a gente tenha, possa ser que a gente tenha isso, né? Dx dy, isso em relação a y, a derivada. Então, o que está embaixo está dizendo em relação ao que você vai derivar. Como a gente tem essa função aqui de 4 menos 6t quadrado, o único número que está acompanhado do t é o 6, certo? O único número que está acompanhado desse t é o 6. Então, esse número que está aqui na frente, o 4, ele é zero quando você faz a derivada, porque a derivada de uma constante, no caso o 4 é uma constante, é zero. Eu estou tentando resumir um curso de cálculo de quase 6 meses, não vou dizer 6 meses, mas de 2 meses, mais ou menos, em pouquíssimo tempo aqui, tá? Só para vocês entenderem um conceito rápido de como que faz uma derivada, que caso caia essa questão na hora, é uma regrinha. Se cair essa questão aqui na hora, é bem tranquilo, porque é regra. Mas para vocês que não têm essas coisas, é difícil. E isso é física básica, isso deveria ser ensinado no ensino médio. Esse é o problema que a gente vive no Brasil e acho que na América Latina inteira. Essas coisas são do ensino médio.
Porém, o ensino médio passa voando e vocês nem veem, eles nem dão esse conteúdo, né? Porque eles passam mais decoreba, decora o negócio e vai embora. Então, eu vou passar um decoreba para vocês. Se vocês tiverem uma derivada, que nem eu falei, eu vou fazer bem aqui no cantinho de verde, bem rápido, tá? Ó, vou fazer um formulário, meio que um formulário, dx dt, tá? E aí você tem dx dt quando, vou colocar, quando você tem uma constante, que é o número 4, uma constante, número 4, a derivada disso em relação a t vai ser igual a zero, em relação ao 4, tá? É igual a zero. Quando você tem um dx dt igual a um dx não, desculpa, dt sobre dt, isso é igual a 1. A derivada da própria constante é 1, da função x. Ah, sim. Então, é isso que eu tô falando. Não, mas coloca aquela regra de x elevado... Sim, eu tô explicando. Amor, É mais fácil. não vou colocar x a n menos 1. É isso que eu tô querendo fazer, mais fácil. Calma. Porque daí, isso daí é uma regra geral, tu pode aplicar a qualquer função. Sim, calma. Calma. E agora você tem uma função. A Renata quer fazer uma coisa que eu acho que para vocês vai ser complicado mais ainda. Mas você tá enrolando. Né? Não tô enrolando, eu tô fazendo passo a Tá passo. bom. 0, 1, 2, 3, 4. Aí depois eu falo que é n, calma. Oxi. Aí, agora voltando, dx dt é igual a dt quadrado sobre dt. Aí você vai entender, vocês vão entender a lógica rapidinho. Isso aqui acontece o quê? Tomba o expoente, tomba o 2 que está aqui, passa ele multiplicando a função t, no caso, vai virar 2t. E aqui era 2 menos 1 em cima aqui, tá? Você sempre diminui o valor por 1. No caso, o valor que está em cima ali por 1. Então, o que a Renata queria dizer, e que eu acho que a Renata não serve para ser professora por isso, que é quando você tem uma função dtn elevado a x elevado a n de dt, aqui tá certo, que isso aqui é igual a derivada desse t elevado ao n sobre dt, isso é igual a mesma coisa de você fazer n vezes t aí elevado a n menos 1. Tá? Conseguiram entender essa jogada aqui? Espero que sim. Tá, ok. Então, toda vez que vocês tiverem um n em cima e é uma derivada, você tomba o n para frente, só que em cima você sempre diminui 1. Diminui uma unidade desse n. No caso, como a gente está fazendo essa derivada em t elevado a 2, aqui seria a mesma coisa dessa derivada aqui. Deixa eu só arrumar isso aqui. dx. Lembrando, é x em função do t. Isso é a mesma coisa de d em relação a dt. Aqui eu coloquei t, mas é a função x, tá? Isso aqui é a função x. Em relação ao t, então, lembrando, aí você pode colocar... Pode até fazer isso que eu tô fazendo, tá? Como eu sei que posso derivar essa função? Por quê? Porque é o que eu falei no começo. A velocidade é uma derivada da posição. Se você tem uma aceleração, essa aceleração é uma derivada da velocidade. Então, a derivada, no caso, é em relação a alguma coisa. No primeiro instante, a derivada é em relação à posição, depois vem em relação à velocidade, no caso, e assim, e acaba aí, tá? Para esse tipo de coisa, acaba nisso aí. A Renata mandou formulário lá no grupo. Eu acho que esse formulário, sim. Esse formulário que a Renata mandou é o que eu tava falando e é isso. Ficou bom ali. E tá, vamos continuar aqui. Então, você pode fazer desse jeito, tá? Tem essa função, você pode passar a derivada em 4 menos a derivada em 6 de t ao quadrado, tudo isso sobre assim. Quando é uma soma, você pode, ou uma subtração, você pode fazer isso que eu fiz, tá? Existem outras regras, mas eu acho que vocês não vão usar essas outras regras nas provas e
na parte da física. Se cair é essa daqui e resolve assim. Ó, a derivada de 4. 4 é uma constante, não tem nenhum t ali, então é zero. Só para deixar aqui para a gente entender. Isso é igual a zero. A derivada desse valor, vai tombar o 2. 2 vezes 12 dá? 2 vezes 12, ó. 12 vezes 6 dá 12, já falei a resposta. E aqui em cima é 2 menos 1. Pronto. 2 menos 1 é quanto? 1. Então, você vai ter menos 12t. Lembrando que isso daqui é a v de t, né? Ou v de t ou x de t, no caso. Então, v de t, perdão, que isso aqui está em relação à velocidade. Então, a v de t é igual, porque a gente está derivando em relação a função ali, que ele pede. V de t é igual a menos 12t. O que isso quer dizer? Que a gente já tem o nosso valor para a derivada, e agora é só a gente engolar esse v de t zero. Quando que isso vai ser zero? Zero é igual a menos 12t. Quando que esse v de t vai ser zero? Aí a gente vai achar agora, hein, essa relação. Porque ele pede para parar, né? Ele pede em que instante e que posição a partícula para. Instante, então, instante a gente já tem. A gente vai, quer dizer, a gente vai achar, na verdade, o instante de tempo agora. Por quê? Porque eu vou passar o t é igual a zero sobre menos 12. Zero sobre qualquer coisa é zero. Então, t é igual a 0 segundos. Esse é o instante de tempo para achar a letra A. Conseguiram entender mais ou menos? Assim, eu tentei explicar e tal, mas o que a Renata mandou também ajuda bastante se vocês prestarem atenção na equação geral. D sobre dx, x elevado a n é igual a n vezes x a n menos 1. Aí você só substituir os valores de n pelos valores que você tem lá, né, que está elevado e tudo mais. Certo? E agora, para achar a posição, entre aspas, eu posso dizer que é mais fácil? Mais ou menos. Sim. Agora é só a gente pegar o valor de t e substituir na nossa equação. Então, x de t é igual a 4 menos 6 aqui, t quadrado, né? Lembrando, t agora a gente já sabe que t vale zero. Então, 0. X de 0 é igual a 4 menos 6 vezes 0 elevado ao quadrado. Isso aqui é 0. Sobra só o 4. Então, x de 0 é igual a 4. E aí, como a gente está... É 4 metros, tá? Porque aqui é unidade de metro. Isso é 4 metros. Certo? Eu acho que é só isso que ela pede, né? A questão. Não, por nada. Eu tô tentando explicar. É que nem eu falei. Eu tô tentando fazer um resumão do resumão para vocês entenderem mais ou menos o básico para derivada. Mas derivada não é difícil, vocês viram aqui, é uma jogadinha, é uma regra que tem, a Renata mandou uma regra, para essas questões de vocês, só usar essa regra, pega a função, deriva a função em relação ao, né, o que você quer, no caso, o tempo, e tudo que tiver t, você tomba o expoente, tudo que não tiver t é igual a zero, que é uma constante. Se for no caso do t. Se for em caso de outro, aí você leva em consideração o que está embaixo, tá? Certo? Tá, essa daqui já mando depois lá no grupo também. Espero que ajude mais ainda vocês entenderem. Se quiser dar uma olhada, já quem tá aí por aí na biblioteca, só pega o livro de qualquer livro de cálculo 1, aí vocês vão em derivado, vocês vão ver lá, mas tipo, é aquilo, né?
é mais fácil pegar essas explicações que a Renata mandou. Eu posso te mandar também um vídeo explicando derivado e tal, 5 minutinhos que explique melhor para vocês. Na prova, eu acredito que não vai cair nada complexo, tá? Complexo do tipo, vai ser tudo que tá na lista. Se você conseguir resolver boa parte da lista, você resolve a prova. Certo? Mais alguma dúvida? Beleza, eu tô aqui para ajudar vocês. Tipo, a Renata mandou lá uma parte e a Renata vai fazer a outra lá que o Kevin pediu também. Mano, uma pergunta. A Renata pode, tipo, assim, ela já fez, né? Mas pode explicar o passo a passo para fazer a 7 e a 8 que ela tem aí? Só olhar na imagem que ela mandou e passar. Eu sei. Não, sim, eu vou falar para ela. Você ouviu? Você consegue explicar a 7 aqui que você fez? Tá, ela vai explicar. Ah, a 7. 7 é legal. Explica então. Pode explicar, você que fez? Ué. Deixa eu ver o que você fez aqui. Nem sei o enunciado também, explica você, mais fácil. Não, ele tem tipo, uma escada. Cadê o Ele quer enunciado? saber em qual degrau que a É de bola qual vai lista? Da bater 3? pela primeira vez. Não sei qual lista que é. Não, é da 2, né? Lista 2. Tá, lista 2. Uma bola rola horizontalmente do alto de uma escada com uma velocidade inicial de 1,5 metros por segundo. O degrau tem 20,3 centímetros de altura e 20,3 centímetros de largura. Em que degrau a bola bate primeiro? Beleza. Tá, ok. Tipo assim. Ó, vem aí e explica. Fica à vontade, ela vai explicar para vocês. Bom que a Júlia também tá aí, ela já entende o conceito também. Bom, ele falou que a velocidade inicial é 1,52 metros por segundo. Eu acho que importante. Não precisa. Eu acho que é importante a gente converter já tudo para metros, entendeu? Porque tá falando metros por segundo. Então, ele deu a distância, né? A e L, que são iguais em centímetros, você transforma para metros para você não ter problema depois com conversão. Então, isso foi a primeira coisa que eu fiz aqui em cima, que deu 0,203 metros. Ele fala posição inicial, então quer dizer que é x0 e y0. Foi isso que eu coloquei aqui também, e o tempo 0. As equações que a gente vai utilizar é V0 em x vezes o tempo. Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque são movimentos em duas dimensões, né? Em x e em y. Então a gente faz a análise primeiro para o x e depois para o y. Isso dá para ver principalmente na próxima questão. Aqui é movimento retilíneo, né? Sem aceleração no eixo y. Ele não disse que está acelerado. E no eixo y, no eixo x, quer dizer, no eixo y tem aceleração da gravidade. Ele não fala, mas a gente sabe que tem gravidade. Então a gente tem que considerar isso. Nesse caso, eu utilizei o eixo y para baixo para facilitar também, né? Como positivo, ele cresce de cima para baixo. Explica por quê. Hã? Explica por quê. Porque a bola vai cair, então ela vai sair aqui de cima e vai para baixo. Eu poderia colocar, né, o eixo y aqui, só que daí ficaria y negativo. Você escolheu. Eu escolhi isso para ser melhor nos cálculos. Uma coisa que é importante vocês saberem é vocês definem a origem que vocês querem analisar. No caso, a Renata escolheu o x positivo para baixo do que o Não, x... o y. O y positivo para baixo do que para cima, como a gente sempre usa convencionalmente. Porque nesse caso a gente está vendo uma coisa caindo, né? Não está subindo e depois caindo, é só caindo. Então assim é mais fácil. Que mais? Entendeu, Kevin? Tá, o próximo passo, vamos analisar o eixo y. Sim, que é sim. Deu para entender. Que é o eixo que tem a aceleração, que é a equação que a gente vai utilizar. Aqui, na equação original, tem um y igual a y0 de t mais g
e tal. Só que o y0 é 0. Por isso que eu só coloquei essa parte aqui da equação. E a questão é a gente interpretar. A gente desenha primeiro, tenta desenhar o que a gente consegue, que o problema dá pra gente. Então, aqui tem a bolinha e aqui tem os degraus. Eu quero saber em qual degrau que, fazendo esse movimento parabólico, que ela vai... Tá bom. Tudo bem, Julia. E qual é o degrau que ela vai encostar primeiro. E nesse caso, a gente pode analisar a altura y, considerando ela relacionada a variável a, que eu chamei aqui, né, de altura. Então, quantos degraus ela vai percorrer antes de encontrar um degrau? Então, isso significa quantos n vezes a que a bolinha vai percorrer antes de encontrar algum x, entende? E primeiro, em qual tempo isso vai ocorrer? Eu pensei nisso porque nas duas equações, se a gente olhar aqui em cima, ó, a única coisa que elas têm em comum é o t. Então, a gente iguala, né, o y igual a na, porque é quantos degraus ela vai percorrer até encontrar um x. Então, eu substituí y igual a n vezes a, que n é o número de degraus, a é a altura do degrau. Então, seria essa comprimento de y, né? E vamos descobrir em qual tempo que isso vai ocorrer. Então, eu substituí esse y igual a na equação 2, né, que é y igual a g vezes t ao quadrado sobre 2, aqui. E depois disso, a gente isola o t. Entendeu? Dessa mesma equação aqui, a gente já isola o t. Então, fiz passo a passo aqui, né? Coloquei o t para cá, depois eleva os dois, coloca a raiz nos dois, aqui vai sumir o quadrado, aqui vai aparecer a raiz. Então, vai ficar t igual a raiz de n a 2 sobre g. E depois a gente pega esse valor de t e substitui nessa equação de x. Então, fica x igual a v0 de x vezes o tempo. Só que o tempo agora é tudo isso daqui. E n, como eu tinha falado antes, é o número do degrau, né? Então, qual degrau que a bola vai bater primeiro? Ela tem que ser um n maior do que o x. Tipo assim. Deixa eu voltar aqui. Se a bolinha... Tipo assim, a bolinha não pode... Ela vai ter que tocar algum degrau. Então, ela vai ter que ser aqui ou mais do que isso, entende? Aqui ou aqui. Então, vai ter que ser x, vai ter que ser maior do que x. E vai ter que ser um número inteiro. Por isso que eu utilizei essa relação aqui. Cadê? Ó. Qual n vezes a, que é o y, será igual ou maior que a posição x? Então, eles têm que coincidir ou ir um pouquinho para frente para ela bater no degrau. Então, a gente usa n vezes a maior ou igual a x, igual as duas, né? Tipo, faz essa relação, ó, substitui o x por isso daqui, só que daí eu tenho que utilizar essa diferenciação, que é maior ou igual. E aí a gente trabalha para isolar o n. Só isso. Daí a gente eleva os dois lados ao quadrado. Aqui eu só cortei, até deixei o passo a passo. Aí a gente chegou em n maior ou igual que v0 ao quadrado, vezes 2 sobre a vezes g. Todos esses valores aqui a gente conhece. A velocidade inicial ele deu, 2 é uma constante, o a também ele deu e o g é a aceleração da gravidade. Então, a gente substitui os valores e encontra que o n é igual a 2,32. Mas, existe algum degrau em 2,32? Ele não vai bater, então ele tem que ser maior do que isso. Ele tem que ser maior ou igual a 2,32. Como ele não pode ser menor do que isso, senão ele seria 2, porque ele tem que ser um número inteiro, ele vai ser 3. Então, a resposta é que a bola vai bater no degrau de número 3. Deu para entender? Sim, sim. Tá, essa a 8. Cadê o enunciado? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar no celular.
Mas, se eu não me engano, o enunciado era que você tinha uma bola, né? Uma pessoa tentando lançar uma bola de 2 metros de altura. O principal passo para você resolver um problema de física é desenhar. Então, tenta rabiscar o máximo que você conseguir, e aí você interpreta o desenho e tenta entender essa física que está acontecendo, sabe? Então, aqui, ó, seria a altura da pessoa, né, de 2 metros, a bola, e aqui a cesta. Ele deu que a distância vertical entre um e outro é 3 metros. Então, a gente pode desenhar aqui. A bola está a 3 metros do centro da cesta, né, que é onde a bola tem que cair. E a cesta está a 3,05 metros de altura. Então, para facilitar, a gente pega e coloca isso nas coordenadas, né? Aqui eu coloquei que o meu 0 é a bola, que não me interessa o que acontece, tipo, com a pessoa, eu só quero saber o que acontece com a bola. Então, eu começo analisando aqui o 0, coloco o 0 em cima da bola, e a distância da bola até a cesta, que seria a distância no eixo X, é 3 metros. E a distância da bola até o Y aqui, que coincide com a altura da cesta, é 3 metros que ele tinha falado que era a altura da cesta, menos os 2 metros da pessoa. Então, a posição da cesta, eu coloquei como P aqui, que é 3 em X e 1,05 em Y. Daí a gente só analisa o movimento da bola, esquece todo o resto. E como eu falei, aqui a gente tem que analisar os dois movimentos. Um movimento no eixo X e o outro no eixo Y. Os dois se somam e formam essa parábola. E, primeiro, a gente analisa o movimento horizontal no eixo X. Nesse eixo, a velocidade é constante, ele não fala que tem aceleração inicial nem nada. Então, a gente usa essa equação, né, que é posição final igual a posição inicial, mais a velocidade inicial em x, isso aqui tem que tomar muito cuidado, vezes o tempo. A velocidade inicial em x é a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Ah, e o que ele pediu nesse problema é o ângulo, né? Qual é o ângulo que ele tem que atirar a bola para a bola cair dentro da cesta? Então, aqui eu desenhei um esqueminha, ó, que a velocidade zero é essa daqui, que ele já deu, que acho que, se não me engano, é 7, né? A velocidade em x, você decompõe esse vetor aqui em x, vai ser essa componentezinha aqui, e a velocidade em y aqui. Então, a velocidade x é a velocidade inicial aqui, vezes o cosseno do ângulo, porque é o cateto que está adjacente. E o y seria essa aqui, ó. A velocidade em y é a velocidade inicial vezes o seno, porque é o cateto oposto ao ângulo. Então, vai ser o seno. Por isso que eu coloquei esse VY, V seno de θ, e o VX, V0 cosseno de θ. Depois disso, a gente só substitui a posição inicial, como a gente tinha visto aqui, ó, é 3. Então, x é igual a 3. Não, a posição inicial não, a posição final, desculpa. A posição inicial é 0, que fui eu que defini aqui. É V0, que a gente tem, que é 7. É 7? É, 7. E o cosseno de θ, vezes o tempo, né? O tempo a gente não sabe. Então, a gente isola esse t e fica 3 igual, t igual a 3 sobre V0 cosseno de θ. V0 a gente sabe, cosseno de θ não. Então, fica t igual a 3 sobre 7, que multiplica 1 sobre cosseno de θ. Aí a gente deixa isso aí quietinho parado. E vamos analisar o eixo y. O eixo y, a gente sabe que tem gravidade, então é um movimento acelerado, uniformemente acelerado. Então, a gente usa essa equação. Posição final é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial no eixo y, no caso, vezes o tempo, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A gente substitui todos os valores que a gente tem. A gente não sabe o seno de θ e o tempo. Só que o tempo a gente encontrou aqui em cima uma relação com o θ. Então, a gente substitui aquele t que a gente encontrou lá em cima nessa equação aqui, na equação 2. E aí, uma outra sacada aqui que a gente tem que ter são relações trigonométricas simples, né? Seno sobre cosseno é a tangente. A gente só substitui aqui, então fica
3 tangente de θ. Aqui só fazer a conta mesmo na calculadora. Aqui outra importante, é muito importante vocês colocar isso aqui na hora da prova também, se ele der formulário, alguma coisa, vocês colocarem na folha as relações trigonométricas, porque facilita muito na hora de resolver a conta. Então, a gente está interessado em colocar tudo mais ou menos na mesma variável, vamos assim dizer. Tangente, a gente pode relacionar cosseno ao quadrado com algum tipo de tangente. Daí você vai lá, olha nas relações e encontra que 1 sobre cosseno ao quadrado é igual a secante ao quadrado. E secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado de θ. E a gente pega e substitui aqui, simplesmente. Só que aqui tem que tomar cuidado. Aqui é 1 mais tangente de θ. E a gente tem que substituir exatamente isso aqui. Então, você tem que multiplicar esse 0,9 vezes o 1 e também vezes o tangente quadrado de θ. Por isso que fica 1,5 igual a 3 tangente de θ menos 0,9, que é isso aqui vezes 1, menos 0,9 vezes o tangente ao quadrado de θ. Se você olhar para isso aqui, você vê um quadrado, vê um tangente que não está quadrado e vê número normal. Eu olho para isso e já penso em Bhaskara, penso em equação de segundo grau. Então, a gente pode chamar o tangente de θ, só para simplificar, de z. Aqui, ó, a gente só iguala isso a zero, né? Então, passa o 1 ponto, você soma isso daqui e passa para cá. E aqui é mais, não é menos, não. Tem que cuidar lá, se você for fazer, corrige isso, por favor. É um mais ali, não é um menos, não. Esse aqui tá certo. Aí, substituindo tangente de θ por z, só para simplificar, a gente tem 0,9 que vai ser o nosso A, o menos 3 vai ser o nosso B e o 1,95 vai ser o C. E aí a gente usa aquela relação lá de Bhaskara, né? Que no caso a gente sempre usa o X, mas nesse caso vai ser o Z. Então, C é igual a menos B mais ou menos a raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tudo isso sobre 2A. Simplesmente a gente substitui esses valores aqui e vai encontrar duas raízes dessa equação, porque é uma equação de segundo grau, então ela tem duas raízes. Só que a gente tem que lembrar que z é igual a tangente. Então, o número que a gente encontrar é a tangente do ângulo, não é o ângulo ainda. Então, a gente tem que voltar, fazer a relação inversa, né, de tangente. Se você tem a tangente de um ângulo e você não sabe o ângulo, você coloca tangente a menos 1 do valor que você tem do ângulo na calculadora e ele vai te dar o valor do ângulo. O valor do ângulo não, que você tem o valor da tangente. Você coloca a tangente a menos 1 do valor que você encontrou na tangente, ele vai te dar o ângulo. E nesse caso a gente tem dois ângulos, mas não são os dois ângulos que fazem a bola entrar dentro da cesta. O ângulo maior, ele vai fazer essa volta, vai ir para cima, né? Vai ter uma altura máxima e depois vai voltar e vai ir para a cesta. Já no segundo ângulo, que é menor, 41, ele não vai ir para cima e depois voltar, ele vai bater mais ou menos assim na cesta e não vai entrar. Então, o que a gente tem que considerar é o 67,8. Por isso que a resposta é 67,8 graus. E não 41,3. Porque o 41,3 não vai entrar na cesta. Ela não vai ter altura suficiente para ir e depois cair na cesta. Ela vai ir e vai bater. Entendeu? Tomara que não saia na prova, né? Ela é bem complicadinha mesmo. É que eu fiz bastante passo assim para ser mais explicativo, mas se você for resolver, não precisa fazer com tantos passos, assim, detalhadamente, desenhar tudo. Faz o primeiro desenho e só vai fazendo as contas. É. Tipo, ó, eu fiz essas coisas, esse quadrado em volta das equações, as coisas não precisam de nada disso. Só Não, a você tem que verdade, entender que você tem. a verdade está bem explicadinha, né? Só que no momento da prova tem muita coisa, né? Se sai, vai ser difícil. Sim. Você sabe fazer o que o Renato falou da tangente a menos 1? Lembra do arco cosseno? É arco tangente, a mesma coisa. Lembra do cosseno a menos 1 que a gente fez lá? Que a gente, você tem que cuidar com a calculadora, tem que estar em greve lá. DAG. É a mesma coisa, só que em vez de você colocar cosseno, você vai onde está tangente
-1. Aí você aperta Shift, tangente -1, você consegue fazer. Aí você coloca o valor que você tem da tangente e ele vai te dar o ângulo. Que é a função inversa, né? Que a gente chama. É bem complicadinho mesmo. Conseguiu entender a parte da derivada também, e essa da Renata que ela fez? Ela explicou bem. Mais alguma dúvida que você tem? Eu acho que está acabando o tempo aqui do Meet. Já chegou a mensagem. Falta 14 minutos, mais ou menos. Acho que não, só se ela conseguir fazer a 9, beleza, se não, tá de boa. Dá para fazer a 9, acho que com a 8, né? Sim, a 9, na verdade, é um pouco mais fácil de você fazer depois que você já fez a 8, sabe? Usa o mesmo conceito. Mas eu vou fazer direitinho depois no PDF para poder explicar, porque assim na coisa eu não sei explicar direito, eu me embolo muito. Tá bom. Vai acabar atrapalhando mais você do que ajudando. Tá bom. Mas qualquer coisa, eu vou ver também se a gente vê vídeos sobre isso que ajude. Aí eu mando. E Beleza. outra dica é você pegar essas equações assim e colocar no formulário. Ele falou que vai dar formulário ou vocês vão ter que fazer? Ele falou que a gente pode levar uma folha, levar suas fórmulas, o que você precise, né, na prova. Então, uma dica que eu te dou é você, assim, separar movimento unidimensional, você usa tais equações, né? Movimento acelerado, sem aceleração, essas coisas. E movimento em 2 dimensões, que eu acho mais complicado, sempre achei, você divide. Você coloca movimento horizontal, usa tais equações. E movimento vertical, usa tais equações, porque tem aceleração e essas coisas. E outra coisa, anota essas equações aqui, essas relações trigonométricas, meio que uma embaixo da outra, para você lembrar, sabe, da resolução. Uma dica que eu dou também, pega o livro do Halliday, aquele Sim, PDF. o livro do Halliday, no final tem um resumo. Isso, revisão e resumo. Vai nesse revisão e resumo, aí lá tem, na parte de vetores, você tem essas coisas que a Renata falou. A cosseno de θ, A seno de θ. Você coloca lá, a velocidade em x é a velocidade inicial, vezes o cosseno ou o seno do ângulo. Anota essas coisas assim. Se eu fosse você, pegaria agora, ia lá no livro do Halliday, na parte de revisão. Eu mandei o PDF. Você mandou o PDF, antes das perguntas. Sim, antes de todos os problemas. Logo que ele termina o capítulo, antes de começar os problemas, tem a revisão e resumo. Pega aquelas equações, lê mesmo, que ajuda bastante. É bem resumidinho, assim, é meia página, uma página, geralmente. Lê e faz assim, que nem, eu vou te dar mais ou menos um exemplo que se fosse, eu iria fazer. Componentes de um vetor. Aí eu escreveria A de x é igual a cosseno de θ, A de y é igual a seno de θ. A equação de Pitágoras, que a gente fala bastante. A é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais y ao quadrado. Entendeu? Coloca aquela da derivada também, porque fica aí alguma coisa de derivada. Simplesmente não pense em conceito, em nada. Só substitui os valores que você tem e você vai encontrar a derivada. Eu vou mandar lá no grupo talvez mais tarde um áudio falando para pegar esse resumo, porque assim, as primeiras, principalmente o capítulo 1 e capítulo 1, 2 e 3, assim, tem muita equaçãozinha que eu acho que ele vai cobrar de vocês. Capítulo 2 tem lá aceleração constante, a aceleração média, isso vai cair na prova, a aceleração instantânea vai cair na prova. Então, tipo, a aceleração instantânea é uma derivada. Se você olhar lá, é um conceito de derivada. Então, meio que copia isso daí. É porque você pega um intervalo grande, que você tem um ΔX, e você diminui ele o máximo que você consegue. Por isso que a gente fala que é instantâneo. Que é o mais Porque é um intervalo menor que a gente consegue ter. Eu entendi. Tá. O de boa, porque ele falou que vai ser da lista 1, 2, 3 e só quatro exercícios, né, para a prova. Sim, então, aí o que eu recomendo realmente, pega lá no final do Halliday e copia, deslocamento como é que é, média como é que é, média escalar como é que é, sim, velocidade instantânea como é que é. Cair, com certeza. Sim, cai. Aceleração média, aceleração instantânea, aceleração constante. Aí anota as equações, faz bem pequenininho para você anotar bastante coisa, faz pequeno que só você entenda
Não que o professor não vai olhar, ele não vai olhar, ele vai olhar, mas o mais importante não é ele, é você. Você entendeu o que você está escrevendo na sua folha. Outra coisa muito importante para resolver problemas, assim, ou de física, ou de engenharia, qualquer coisa, é transformar as unidades. Se você viu que ele te deu a velocidade em metros por segundo, usa sempre metros e segundos. Se ele te deu Não, se ele te deu aqui, por exemplo, que nem esse primeiro aqui, em centímetros, eu não sei se você está acostumado a converter, mas centímetros, a gente tem uma relação que é simplesmente 10 a menos 2. Então, você pega esse valor, coloca 10 a menos 2 em metros. Tá vendo? Ó, esse aqui, C, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Assim como milímetros, o M é 10 elevado a menos 3. Micrômetro é 10 elevado a menos 6. Então, isso é bem mais fácil a gente conseguir substituir e fazer tudo em metros. Porque se você fazer essa conta usando os centímetros, vai dar errado. Vai dar um valor errado porque não está na mesma unidade. Entendeu? Então, a primeira coisa que vocês faz é converter as coisas. Antes de pensar em fazer conta e tal. Sim, porque passou na lista 1, a questão 4, acho. Ela foi assim, eu tirei errado aí porque eu não fiz a conversão. E daí dá errado mesmo, porque tem que ser. Não tem como você fazer uma relação, tipo, de centímetros e velocidade em metros por segundo. Ou você transforma a velocidade em centímetros por segundo, ou você transforma o que está em centímetros em metros. E é mais fácil transformar só uma unidade, né, que seria, no caso, isso aqui de comprimento, do que de velocidade. Então, transforma de centímetros para metros e fica tranquilo depois para fazer a conta. Tá bom, obrigado. Mais alguma coisa? O que você está fazendo? Não, acho que foi bom. E faz isso que eu falei, pega uma folha, não sei se você já fez, tipo, um formuláriozinho, mas pega o livro do Halliday, o que não tem na sua folha, adiciona do que tem lá. Se você quiser também colocar, tipo, centímetros é igual a 10 a menos 2 metros, essas coisas, eu acho importante. A conversão de quilômetros por hora para metros por segundo também, isso sempre dá problema. Tá, Coloca a vou fazer formulinha no assim. formulário. Vou fazer assim, eu estava fazendo uma fórmula, mas a verdade não estava entendendo nem essa fórmula. Então, você pega aquele final da revisão do Halliday e ele tem um textinho bem curtinho, assim, antes de falar o que é. Aí eu acho que já ajuda um pouco também. Não precisa copiar o texto no formulário, porque senão vai ocupar muito espaço. Mas você já lendo, entendendo um pouquinho antes de copiar na folha, já ajuda. Tipo, eu vou mandar lá no grupo mais ou menos um exemplo do que é para copiar, tá? Pode grifar. Acho que não tá pegando sua voz. Não, mas tô falando. Fala você. Tipo isso. Tipo isso. Tá bom. Isso. Depois, mais tarde, eu vou fazer a nova, daí eu mando lá também. Essas listas vocês têm que entregar também para ele? Temos que entregar amanhã para tirar um pontinho aí, né? Que bom. Você conseguiu terminar tudo já? Acho que sim. Só falta a Dali. 7, a 8 e a 9 que você vai fazer. Que bom. A lista número 3 ajuda bastante aquele canal que o Bruno enviou. Acho que é Física e Matemática, que ele explica tudo. Tem até algumas dessas questões lá também. Sim, eu fiz algumas com o Bruno, eu fiz. Então tá bom. Mais alguma dúvida? Acho que não. Já conheço até amanhã. Né? Até na hora da prova. Sempre é assim. Outra coisa, você vai ler a prova, você vai achar que você não sabe fazer nada. Sempre acontece isso comigo, pelo menos. Eu leio a prova e falei, meu Deus, não vou conseguir fazer nada. Aí eu respiro de novo, leio, tento desenhar alguma coisa e vai indo, sabe? Mas se você ler tipo, de primeira, você já vai ficar desesperado, porque acha que não vai saber fazer, mas depois vai sair alguma coisa. Uma dica que eu tenho, não sei se você vai usar, mas uma dica que eu faço, eu leio a prova toda antes de começar a resolver, porque ao ler a prova, a gente meio que já vai guardando algumas informações importantes e procura o exercício mais fácil para resolver de começo, para te liberar mentalmente, sabe? Para te deixar já com... tirar a tua ansiedade
diminuir tua ansiedade, entendeu? Lê a prova toda, achou aquele mais difícil, vai pro próximo. Achou o outro mais tranquilo, dá para resolver. Resolve ele, depois você volta no mais difícil. Te dá mais... eu uso assim, né? Tá, obrigado pelas dicas, né? Por nada, e tranquilidade. O professor, ele comentou comigo sobre as apresentações, não falou, né, nota nem nada, mas falou que foi boa. Gostou das apresentações que vocês fizeram lá. Ele falou alguma coisa com vocês? Ele falou que, tipo assim, quando eu apresentei com a gente, ele falou que gostou que a gente levou um experimento na hora na classe, que ele gostou. Que E, legal. sim, só que a questão foi essa, né? A pergunta dele, foi foda. É Mas difícil. mas ele gostou. O importante é que ele gostou que vocês fizeram e tal. Ele comentou que foi legal que vocês levaram esse experimento, levaram algumas coisas assim para... Sim, Isso ele ajuda gostou bastante, disso. sabe? Sim, Mas é isso, cara. Tranquilidade. Agora vou mandar esse vídeo que eu gravei, né? é, beleza. É, Eu vou e estudar um aí, pouco assim, agora e já fechar com isso, né? não, Que a estuda, gente faz o que eu falei, né? Estuda, tenta resolver aí as questões um pouco mais, faz o formulário agora é hora de meio que descansar e fazer o formulário, fazer sua revisão zona geral aí, né? Anotar o é. formulário com calma. E foi. É isso, né, cara? Vai dar É certo, isso. pô. É. Obrigado, Eu amigo. mandei ali, eu mandei por nada, eu mandei aí as dicas Tá, do que vocês podem mais ou menos pegar, sabe? beleza. Beleza, mano. Tranquilão, mano. É nóis. Qualquer coisa, manda mensagem lá que a gente vai se ajudando aí. Tá bom, eu te agradeço a você e a Renata e o Felipe. Felipe hoje não estava, né? Ele tá no médico. Hoje ele foi no médico porque ele tava com um problema no ouvido. Aí ele Ah, teve que ir tá. no médico lá. Mas Melhor assim, aí pra ele. a monitoria vai continuar ainda, né? A gente só vai dar essa pausa só até semana que vem, até vocês voltarem e quererem mais. Ah, tá. Beleza. A semana que vem, então, não tem monitoria, né? Tem, não. Se ele passar alguma coisa, algum conteúdo, ou você quiser tirar alguma dúvida referente às atividades, ou a prova, a lista ou a prova, a gente só manda Tá bom. mensagem que a gente marca A pra... gente já vai começar a perguntar pela lista 4, né? Porque já está lá. Ah, não, beleza, já tem a lista 4. Manda lá então Tá. depois no grupo, que aí eu já começo também a dar uma estudada nela. Beleza, mano. Beleza? Beleza. Obrigado. Por nada. É nóis, tamo junto e boa sorte amanhã na prova, hein, cara. Beleza, mano. Valeu.